Porque nada se cria e tudo se copia. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Tendo sido o primeiro herói mascarado e fantasiado dos quadrinhos, é natural que o fantasma tenha gerado tendência. Muitos dos elementos que estavam presentes desde a primeira aventura do fantasma foram sendo utilizados por vários outros personagens dos quadrinhos ao longo desses 80 e tantos anos. Os olhos brancos, o calção por cima da calça, o uniforme colã, a questão do mistério, das identidades, das habilidades, tudo isso são elementos que o fantasma vem trabalhando ao longo dos anos e que foram amplamente utilizados por outros personagens. Mas além dessas influências, nós também temos casos em que personagens foram criados praticamente como uma cópia do fantasma. Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar 7 personagens que são cópias do espírito que anda. Só vou ter que avisar uma coisa, gente. Infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma história dos personagens que eu vou comentar aqui. Mesmo nos sites estrangeiros que disponibilizam scans, e olha que tem alguns que disponibilizam scans muito antigos, nem nesses sites eu consegui encontrar as histórias desses personagens. Mas eu acho interessante a gente fazer esse registro e, de repente, se você que estiver assistindo esse vídeo conhecer, já tiver lido uma dessas histórias, manda aqui pra gente nos comentários, indica pra gente onde a gente pode encontrar para poder ler, tá bom? O primeiro deles surge em 1939, apenas 3 anos depois do fantasma, foi criado o Blue Beetle, que seria o Besouro Azul. É uma criação de Charles Nicholas Wojcicki, eu espero ter acertado falar esse nome, e foi criado para o Fox Features Syndicate, tendo feito sua estreia no número 1 da revista Mystery Man Comics. Curiosamente, na primeira aparição, o Besouro Azul era muito mais parecido com outro herói dos quadrinhos, o Green Hornet, que aqui no Brasil ficou conhecido como Besouro Verde. Era tão parecido que o criador e os editores resolveram fazer algumas mudanças. No final das contas, o personagem ficou a cara do fantasma. Acho que se a ideia era ficar diferente de outro herói, a coisa não deu muito certo não. Dos personagens inspirados no fantasma, o Besouro Azul é o que tem a vida mais longeva, embora ele venha sendo reformulado. Em 1955, o personagem foi vendido para a Charlton Comics e acabou ganhando um visual levemente alterado, mas que permanecia ainda lembrando muito o personagem de Lee Falk. Mais tarde, quando a Charlton Comics foi comprada pela DC Comics, o Besouro Azul ganhou finalmente um novo visual, agora com a identidade de Ted Kord, e atualmente ele continua sendo editado com um visual completamente diferente, inclusive a linha de ação do personagem é diferente. Eu me lembro que eu cheguei a ler algumas histórias do Besouro Azul Ted Kord, e ele era um vigilante, ele contava apenas com aparatos tecnológicos, e isso também era a realidade do primeiro Besouro Azul, cuja identidade era Dan Garrett. Dan Garrett, o primeiro Besouro Azul, só contava com os punhos, armas e tecnologia, assim como o Ted Kord. O atual Besouro Azul, ele consta lá com uma coisa meio mística, meio alienígena, eu ainda não entendi direito. E aí é interessante notar que a Dynamite fez uma versão retomando Dan Garrett, mas intitulado The Scarab, que seria o Escaravelho. Eu não consegui achar nada desse personagem, quem tiver aí indica pra gente. Saltemos para a Itália em 1945 com o surgimento de Assodipice, uma criação de Mário Faustinelli, Alberto Ongaro e Ugo Pratt. Ele mistura vários elementos do fantasma e do spirit, sabe? É meio que um misto dos dois. O visual, vocês estão vendo aí, é muito parecido com o do fantasma. As histórias envolviam aventura, investigação, espionagem. É bem próximo daquela coisa que a gente tem do nosso personagem. A australiana Frill é conhecida por ser uma das mais longevas editoras a publicar o fantasma em todo o mundo. E em 1954, a Frill fez a sua versão do fantasma, chamado Sir
Sir Falcon. Sir Falcon é uma criação de Peter Chapman. A premissa é completamente similar à do Fantasma. Nós temos um cavaleiro arturiano, né? Olha aí o visual dele, ele usa uma roupa arturiana, mas ele usa armas de fogo porque é também um legado que passa de pai para filho, né? Desde os tempos arturianos. Olha só que coisa assim mirabolante. Devido a esse legado de pai para filho, as pessoas também acreditam que ele é imortal. Ele tem uma identidade civil de Mr. Knight, né? Cavaleiro, walker, caminhante, né? Muito interessante a ideia. Aqui no Brasil ele chegou inclusive a ser publicado como o Águia Negra. O pessoal mais antigo deve lembrar do gibi do Águia Negra. Era esse personagem Sir Falcon, que é uma cópia assim absurda das histórias do Fantasma. O que é interessante é que as histórias do Sir Falcon às vezes aparecem no Giant Size Phantom, que é uma coletânea feita pela Frio que aparece em histórias do Fantasma e de outros personagens similares. O Brasil também fez suas versões do Fantasma e nisso a gente é campeão. Oficialmente falando, o primeiro deles foi um personagem chamado Homem-Lua, uma criação de Gedeone Malagola para a RGE. O visual é completamente diferente do Fantasma, esse é o seu diferencial, mas muitos aspectos do Fantasma estavam lá. Por exemplo, o fato de que o rosto dele não aparece claramente quando ele está sem a máscara, o fato de que ele marca os seus inimigos, os inimigos recebem a marca do Homem-Lua. Curiosamente, esse personagem foi criado para ser o personagem principal da revista, mas na época os editores acharam que um personagem cujo rosto não aparecesse, como ninguém conhece a identidade dele, talvez não fosse vendável, então criaram um outro personagem que era o Raio Negro. Então as histórias do Homem-Lua aparecem nas revistas do Raio Negro. Também em 1966, mas de acordo com algumas fontes o personagem teria surgido em 65, surgiu o Escorpião, uma criação de Wilson Fernandes para a editora Taika. Gente, o personagem é tão igual, mas tão igual ao Fantasma, que eles sofreram uma ameaça de processo da RGE, que publicava o Fantasma na época, e do King Features Syndicate. Mas olha aí, gente, o personagem é idêntico. A ameaça de processo fez com que, a partir do 4º número, o personagem fosse amplamente reformulado pelo argentino Rodolfo Zala. Em 1972, o mesmo Wilson Fernandes apresentou um personagem chamado O Morcego. Esse parece uma mistura do Fantasma com o Batman. As aventuras dele se passam na floresta amazônica e só teve uma edição da sua revista. A gente tem inclusive poucas imagens, mas conseguimos encontrar alguma coisa. E aí a gente chega em 2003. A Ópera Gráfica apresentou ao King Features Syndicate um projeto para a criação de uma história original, de uma revista original do Fantasma em formato de mangá. O KFS rejeita a ideia. Mas aí o que se faz com esse material que já estava desenvolvido? Dá uma mexida nele e eis que surge Fantagor, uma criação de Pierre Vegas. Gente, assim, é tudo igual ao Fantasma. Tem toda a história igual, sabe? Eles só mudam os nomes e mesmo assim não mudam tanto, não. Eles vão mudando pouquíssima coisa do personagem. E tá aí o Fantagor. Como eu falei no início do vídeo, eu não encontrei as revistas desses personagens para poder ler e fazer comentários um pouco melhores. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links de sites onde a gente tem comentários sobre esses personagens. Tem muita coisa sobre eles no Guia dos Quadrinhos, no Fantasma Brasil, na Phantom Week, em outros sites, e eu vou deixar os links aqui para quem quiser conhecer um pouco mais sobre cada um desses personagens. É interessante a gente pensar que um personagem como o Fantasma tem uma importância tão grande que ele gera esses personagens inspirados nele. Isso é uma amostra do impacto que o personagem causou. Isso aconteceu com outros personagens, como Super-Homem, Batman. Você tem personagens que são inspirados neles. E o Fantasma também não foge à regra. Isso é uma amostra da relevância desse personagem. Tanto as cópias quanto as sátiras.
que aliás pode ser tema de um próximo vídeo. Se você conhece outros personagens que tenham sido inspirados no fantasma, coloca aqui nos comentários pra gente poder conhecer e quem sabe até fazer uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curtir e compartilhar nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aparecendo na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal e quiser continuar conhecendo sobre o universo do fantasma, se inscreve nele e ativa o sininho, que assim você não perde nenhuma informação. Ok? Vejo você por aí, hein?